Everaldo, você, quando o Eric entrou na sala, você estava falando sobre exatamente as leis, né? Nós estávamos em dúvida com relação às leis e você lembra da parte? Sim, sim. Diga. Não, não, ou seja, talvez aqui tenha que é porque o Eric ele acabou desenrolando bem mais o raciocínio, né? Bem mais, né? Mas realmente o que ficou para mim, assim, o grande ponto que ele coloca para quem ouviu em termos de leis, né, é a singeleza, usando o termo que o próprio Eric usou, do amor, né? Absolutamente universal para qualquer ser humano, né? É a lei do amor, né? Tem uma parte também que ele fala que o mundo é dirigido de dentro para fora, né? Eric, quando você entrou aqui, eu vou terminar minha fala para dar lugar aqui. Quando você entrou, eu estava falando exatamente que o que nós assistimos agora, né, essa fala do Eduardo Iver, a singeleza, né, ela dá uma cosmovisão esplêndida, né? São muitas, é uma informação singela, abissal, profunda, né? Mas eu diria que ela é um lembrete, é um reforço para um trabalho pessoal de cada um de nós. Aí é questão de você operacionalizar isso. Então, por exemplo, ele coloca aqui que cada um de nós aqui presentes poderemos ser pequenos avatares. Ele usa esse termo, pequenos avatares, né? Em contraposição aos grandes avatares, né? Cada um de nós aqui. Ele usa aquela ideia da energia elétrica, né? Dos grandes transformadores, que pegam aquela energia, que você transmite energia em longa distância e transforma em pequenas energias para que sejam operadas no dia a dia. Esse é o nosso trabalho, né? É você pegar essa cosmovisão, essa visão de mundo esplêndida, magnífica que ele passou aqui agora, e de alguma forma, como posso operacionalizar isso, né? Que trabalho, o que eu devo fazer para sair do meu modo de vida ordinário, egóico, pequeno, egoístico, visando os meus interesses pessoais, né? A minha satisfação pessoal, e me transformar num agente, me transformar num servidor, né? Um agente multiplicador dessas hierarquias, né? Usando o termo que ele usa, né? Aí eu acho que entra um grande trabalho, uma grande ciência, que é para te fazer um agente desse também. Porque se você. Aqui eu termino a minha fala. Porque, se não, Eric, vira uma coisa diletante, uma atividade diletante. Você tem uma informação poderosa, profunda, amorosa, transformadora, mas se você não operacionalizar isso em você, fica um conhecimento diletante, né? Diletante, você não conseguiu aquela energia de 1000 volts, você não conseguiu trazer e transformar em 110. E você liga o aspirador de pó, liga o micro-ondas, liga a televisão, você não tem 110. Você só observa as correntes de 1000 volts passando, como você não consegue operacionalizar. Então, eu vi também, na minha visão, um enorme aviso, uma enorme exortação, né, a um trabalho de operacionalizar toda essa visão de mundo portentosa que ele dá. Eu posso só complementar, se me permitirem, mais do que isso, foi uma convocação, uma provocação para que a gente canalize essa energia, como com pequenos avatares que você citou. E ele até fala, quando ele fala no Avatar, ele fala que mesmo os grandes avatares modulam a linguagem, a maneira de se comunicar, dependendo da pessoa. Eles lembram que ele fala sobre isso aí? Então, nós temos como canalizar essa energia e até modular a maneira de falar, a maneira de tratar, a maneira de servir ao próximo, como pequenos avatares. Essa comparação eu nunca tinha visto ninguém fazer. Porque quando o termo avatar, quando vem na minha cabeça, é um grande ser, é um ser pleno, completo, já realizado. Mas quando ele colocou, nós somos pequenos avatares como canalizadores da energia única, universal, que está aqui para a gente. Né? E aí, quando ele chega aí, mas antes, para chegar nesse ponto aí, que nós somos canalizadores da energia, ele fala do materialismo e que, tendo em vista o materialismo, o homem, como único que modifica o ambiente físico,
se acha dominador dele, né? E ele coloca vários reinos. Aí ele coloca assim, ó, só que o homem não está sozinho. O mundo é criado de dentro para fora, como você falou, Everaldo. E nesse mundo tem muitos outros reinos que colaboram, ele fala dos Yanshohan, que colaboram para a evolução juntos. Não somos só nós humanos. Tem cada ponto da natureza, cada espírito da natureza, cada devo, cada anjo, que ele não chama de devo, ele chama dos anjos, estão colaborando para essa evolução junto conosco. Nós não somos sozinhos. Por não sermos sozinhos, não podemos achar que nós é que comandamos por causa do materialismo, né? Aí ele fala, existe a energia cósmica, que é para todos, que nós somos pequenos avatares para canalizar. Olha que coisa linda e profunda, né? É. E muito bonito. E aí que ele vai falar do conceito das leis, não como leis efêmeras que dá ordenamento jurídico, que essas são até modificadas. Ele dá exemplo da escravidão. Um dia a escravidão já foi legalizada e hoje não é mais, enfim, né? Ele está falando das leis perenes, as leis verdadeiras. E aí a minha observação que ele não toca em leis que podem ser controversas na mente de algumas pessoas, né? Ele não fala em reencarnação, ele não fala em karma, ele toca no amor, que essa é a lei única que todo mundo fala, que é a profunda sabedoria, né? Poxa, é muito inspirador, um vídeo assim, muito, muito bonito. Eu quero assim lembrar a parte que ele faz uma associação como se nós fôssemos um instrumento na sinfonia universal. A questão de você buscar a afinação, o diapasão correto, a melhora do instrumento, de modo a reproduzir a sua nota de forma mais ampla, mais harmônica. Nossa, é um instrumento. Isso me lembra, inclusive, aquela parte da oração de São Francisco de Assis. Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. Nessa palestra, eu fiquei com essa palestra inteira, com a primeira frase da oração de São Francisco de Assis, se não me falha a memória. Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver, aí toda a sequência de onde houver alguma coisa, faça exatamente o contrário, né? Fazer-me um instrumento de vossa paz. E... Senhor, fazer-me um instrumento de vossa paz. Eu fiquei com essa máxima assistindo essa palestra, né? E o avatar como instrumento, né? Outra analogia interessantíssima que ele faz é com o teatro grego das personas, a máscara que somos. Ele ali desenvolveu um trabalho muito interessante e apresenta uma assertiva que chama atenção também. É a máscara ou a persona como um instrumento da lei maior, como um instrumento do absoluto. O ator, o personagem como instrumento. Eu não sei se ele deixou escapar ou se é isso mesmo que ele quis dizer, mas é uma audácia sob o ponto de vista esotérico, porque isso é tratado de forma muito isolada, né? O que é espiritual e o que é material. A vida da personalidade é a vida da essência, né? Então, nesse fraseado do Iver, ele intui, ele apresenta a funcionalidade da personalidade como representante da essência de todos nós, né? Porque ela não é individual, ela é transpessoal, ou seja, além da persona, além do personagem. É o que nós estamos tratando. Tá? E, Sérgio, as duas coisas que você falou estão completamente interligadas. Você lembrou um trecho que também me encantou demais, que quando ele falou que nós temos, ele não usa, não é autoconhecimento, é autoevolução, alguma outra coisa, eu vou lembrar lendo o vídeo. Autocultura. Então, a autocultura é afinar o instrumento. E afinar o instrumento é entrar em conexão com a essência, apesar de você estar com a máscara da persona. Então, você está com a máscara da persona, à medida que você vai afinando o seu instrumento, você vai entrando em conexão com a sua essência, e aí tem a ligação para você direcionar como avatar, como pequeno avatar, essa energia que você precisa canalizar,
moldar, modular. Olha só, você falou as duas coisas que são essenciais aí. A persona, que enquanto persona apenas, com a máscara, ainda não percebe, afina pela sua autocultura, vai afinando esse instrumento e aí se torna um canal para essa energia como um pequeno avatar. Olha aí, ligou tudo. Agora, o Eric, olha só, quando esse trecho da fala do Weaver que o Sérgio trouxe aqui agora, olha a riqueza disso aí, né? Nós somos 4 nessa sala aqui agora, né? Suponha que estamos num palco agora. Nós 4 aqui estamos num palco desempenhando um papel, cada um com seu personagem, cada um seu próprio personagem. Veja que coisa interessante. Se eu, dentro da minha persona, da minha máscara, conforme a fala do Weaver que o Sérgio trouxe aqui para a gente agora. Se eu vivo meu personagem, tá, de uma forma tão egoísta, tá, que eu não consigo entender que vocês outros 3 também vivem, cada um suas máscaras, eu vou achar que aquilo tudo é real, né? E eu não vou saber que cada um vive a sua própria personagem. Eu vou achar que o jogo é real. Olha que tragédia. Então, eu só vou conseguir saber. E o Eric também está vivendo o personagem dele. O Sérgio dele e a Annelise dele. Opa! Eu já não vou mais entrar em guerra com vocês, né? Porque cada um está desempenhando. Mas essa percepção só é possível quando você vai além da máscara. Se você vive a máscara de forma plena, acabou. Não há como saber. Você está preso no seu mundo, na sua personalidade, né? Então, se você, durante o seu ato teatral, lá no palco, você não fizer essa autocultura, usando o termo que você trouxe, de afinar o seu instrumento e ver que há algo que opera através de você, seremos 4 ilhas, 4 personagens desconexos um do outro, entendeu? E cada um vivendo, cada um por si, seu papel, sem suspeitar que estão todos dentro da mesma peça. Olha só que coisa. Ele associa. Ele faz exatamente essa associação no início do materialismo com a separatividade, que é o que você está dizendo. Pô, fantástico. O que vocês entenderam por transações, quando ele afirma que, uma vez que ocorra essa conexão com o alto, com a essência, diz ele que o nosso viver, a nossa relação com o mundo objetivo, ele resume com a palavra transações. O que vocês entenderam? Eu nunca tinha ouvido esse termo, não, Sérgio, né? Assim, nessa seara nossa. Transações financeiras, um sistema de troca. O que vocês entenderam nessa? Eu nunca tinha ouvido esse termo, não. Para mim, realmente foi uma surpresa também. Eu também, mas eu acho, viu? A minha percepção é que ele quis ampliar o conceito de ação, como transpessoal. A transação é uma ação que transcende, que é maior do que a própria ação em si. É que ele Porque eu cita acho que também você, que como não é veículo... mediúnico, ele faz questão de citar Isso, que não é isso. algo mediúnico, ou seja, você está consciente do que você está fazendo. influenciado, né? Decidido por alguém extra, seja uma entidade desencarnada ou outra pessoa. Como é algo da essência, que está lidando com a essência, ele não podia, olha, é mediúnico, é o guia, é a inspiração, não é uma transação. Nesse caso específico, denominando uma conexão com o espiritual, denominando inclusive decisões com base no que há de mais elevado em cada um de nós. Olha que a ideia, ele redefiniu transação. Verdade. Está redefinida, não é mediúnico, não é inspiração, tá? Não é uma revelação como a doutrina secreta, a Bíblia, não é uma transação. Talvez haja até um termo melhor para definir
esse estado de conexão. Ele chega a usar a palavra iluminação logo no início da fala. Olha, quando ocorre o transpessoal, a pessoa se ilumina. Aí ele começa a discussão sobre os avatares maiores. Ele não chega a falar em avatares menores, não. Aí ele passa a tratar avatares, né? Aí nós, por compreensão, etc., percebemos, não, mas eu não, eu sou um avatarzinho, né? A gente reduz a energia, a gente compensa. Mas Pretendeu você? a ideia Pretendeu da, você? a ideia da transação que ele apresenta é inovadora, né? Porque não é uma inspiração, não é uma revelação, não é nada disso. É um contato direto com aquilo. É um contato direto com o que há de universal. Nossa, isso é de uma grandiosidade, isso é demais da conta, né? Eu acho que Agora, ele poderia até inventar uma palavra para denominar esse estado de coisas, né? Mas é a fala iluminada, é a fala inspirada, tem de tudo, né? Podemos usar N adjetivos para caracterizar essa conexão avatárica, em que você se torna instrumento do Altíssimo. Nossa, que desafio, hein? Transformadores e propagadores da energia divina. Transformadores e propagadores da energia divina. E de maneira consciente. De maneira consciente. Isso que é o desafio. Eu tinha feito até essa anotação. Uma das anotações que eu fiz foi exatamente essa, né? Esse friso que ele dá da questão de que não é mediúnico. Sabe por quê, irmãos? É porque eu diria que no nosso mundo, vamos chamar no nosso mundo ocidental, especificamente brasileiro, em que temos uma disseminação do espiritismo muito grande entre nós, né? O fenômeno da mediunidade é muito conhecido, é muito natural entre nós. Desde pequeno a gente convive. É um parente, é uma avó, é uma tia, é um vizinho, é um amigo. A mediunidade é um fenômeno muito presente em nossas vidas, pelo menos aqui no Brasil, né? E então eu acho muito interessante quando ele, né, coloca que essa visão, essa transação, voltando a esse termo que ele trouxe aqui para nós, né? Transação que leva não é transação mediunidade. financeira. É Bitcoin, é dinheiro, o que é, né? Transação. É Pois Pix, é, né? Pix de amor. É Pix de Acabei amor. eu decifrei com vocês agora, propondo a questão. Eu consegui entender agora. Não, a ficha caiu com vocês. Obrigado, né, pessoal? Pois é, Vocês são rapaz. Olha inspiradores, vou só. te contar. Minha ficha não Ô, tinha Sérgio, caído com isso, não. Uhum. ô, Sérgio, Oi. é o Pix do amor. Quer em Pix? Pix do Quer amor. em... Mas, cara, sabe, ô, Geraldo, você ia falar alguma coisa. Fala aí que... Não, é isso, é isso. Era isso, era isso. A linha de pensamento era essa. Eu perdi eu agora. lembrei do... Ele chega a falar quando ele fala a primeira vez no termo avatar, ele fala nos grandes avatares, em como eles modulam a comunicação, inclusive fala das parábolas, Jesus em parábolas para falar para as pessoas comuns e para os discípulos da maneira real. Mas ele fala, Avatar não é um filme. Mas o filme Avatar, que é também um filme cheio de nuances profundas de reflexão, né? O mundo onde... Rico em símbolos. Muito rico em Muito símbolos. rico, Né? muito rico em símbolos. Obrigado, obrigado. Aliás, você no início da fala, eu conectei, Olha, você falou uma palavra que eu fico Eduardo emocionado. Iver está conosco, hein? Ele chegou. Ah, é? Ah, que O legal. nosso avatar está conosco. O Avatar está aí. Tá. Hein, Everaldo? Eduardo, bem-vindo, bem-vindo, querido. Estamos aqui no início, conversando fraternalmente. Olha, o Eric é membro da loja Nirvana e o Everaldo é o vice-presidente. Eles estão encantados com sua apresentação, Eduardo. A única pessoa que parece que não gostou muito fui eu,
e assisti 4 vezes, tá, querido? Inexplicável. É uma alegria estar com vocês e estamos aí para comentar, para trocar. Tudo bem, Olha, Everaldo? Todo mundo. É bom olha, realmente estar com vocês e falar sobre teosofia é sempre uma coisa que me faz muito bem. maravilha. Querido, nós estávamos no ponto, conversando sobre aquela sua reflexão sobre mediunidade e transação. Nós chegamos à conclusão que você redefiniu transação, que a palavra transação normalmente é associada a transações financeiras, a trocas, etc. E a transação, no caso, em sua apresentação, significou para nós, após aqui as reflexões, significou um contato, uma conexão com a essência universal, com a essência de cada um de nós. É um vocábulo que tentou definir esse tipo de conexão, que não é mediúnica, que não é a questão de uma obra esotérica, espiritual, etc., que tem outra conotação. É isso mesmo, Eduardo? Será que nós chegamos a uma aproximação boa dessa transação? Depois você fecha a porta, mas se quiser ficar aqui, é um prazer, tá? É o seguinte, a raiz da palavra, na verdade, é transação, né? Ou seja, é uma ação que é uma ação que vai além, que vai, assim, que é trans, ou seja, ela atinge um outro patamar de consciência, né? Por isso que é uma transação, né? É uma ação inspirada, talvez a gente possa colocar assim, porque a ação comum é a ação baseada no nosso conhecimento limitado, né? É aquele conhecimento baseado na experiência, baseado no que nós aprendemos e também do que a gente absorve do inconsciente coletivo, também um pouco das crenças que estão dentro do nosso campo, né? Onde nós atuamos. Agora, essa transação, eu diria que é uma ação que se Além, coloca além. além. É, Como é uma ação que é inspirada, vamos dizer, uma ação que vem, cuja a origem, a luz, vem de um outro patamar, de uma outra dimensão. Como Eu acho que transpessoal. as palavras não são a coisa, né? Você pode interpretar a palavra como quiser. Nesse caso, né, quem trouxe essa visão foi o Danny Rudyard, que é um grande astrólogo, e escreveu um livro no qual me inspirei para essa palestra. E ele fala nessa transação, né, que é a transação no sentido de além da uma ação ação comum, inspirada, né? uma ação... Maravilha. Inclusive, em inglês, talvez faça mais sentido, transaction, talvez faça Isso. mais sentido do que em português. Agora, a gente chegou aqui nas nossas reflexões, eu tenho até uma pergunta para fazer para você, se foi de propósito ou não, que você comenta sobre leis, a diferença das leis perenes, reais, profundas, as leis de ordenamento jurídico que mudam, você dá exemplo de escravidão, etc. A lei dos homens, né? Ao tocar a lei dos homens, que é efêmera, e não as leis verdadeiras, né? Mas na singeleza das suas colocações, você fala no amor. Claro, a principal, talvez a guia que será una com todas, mas você não fala em karma, você não fala em reencarnação, que são leis, mas também das leis mais profundas, mas ao nosso ver, quer dizer, ao meu ver, talvez a palestra seja interrompida por alguém que não creia, por exemplo, nesses temas. Foi intencional você não ter mencionado outras leis ou não? Essa que ficou a minha dúvida. Na verdade, quando eu falei do amor, eu já estava falando de um outro aspecto do viver transacional, desse viver transpessoal. Assim, eu já estava fora do domínio da lei. A lei foi uma coisa que eu analisei à luz do viver
transpessoal. E depois eu analisei o amor à luz do viver transpessoal também. Se bem que pode dizer que a lei do amor é a maior das leis. Isso também é verdade. Mas eu estava tentando verificar quais são as implicações para a lei desse viver, desse estilo de vida transpessoal. E para o amor, o que vem a ser o amor transpessoal? Né? Um amor que não está focado no egoísmo nem no instinto, mas é um amor consciente, mas que, ao mesmo tempo, os seres que estão se amando estão se colocando à disposição para um trabalho que transcende até a sua própria compreensão, um trabalho maior. Eles são aquele negócio das polaridades que eu mencionei, né? Você tem a polaridade positiva e negativa que são necessárias para que você consiga criar. Toda criação exige essas duas polaridades, até no campo cósmico, né? Você tem no próprio símbolo da a sua Sociedade ideia de Teosófica. eu estou me sentindo um transformador de energia após a sua palestra. Eu me senti um objeto eletrônico, sabe, o Iver? O Iver, nós temos na sala a Nelise Krauss, que é membro da loja Nirvana, faz parte da nossa instituição há muito tempo. Annelise, você gostaria de complementar, falar algo com o Iver sobre o tema que nós estamos discutindo? O seu som quer ouvir? Tá bom, fica à vontade. Meu vice-presidente Everardo... o Iver, psicologia transpessoal. Ela surgiu nos anos 70 e até hoje, né? Cujo objetivo é uma percepção da essência objetiva. 1970, né? 42 anos atrás, surge um ramo da psicologia transpessoal, que visa a compreensão da essência ou a busca da essência de cada um de nós. Olha aqui, você chegou a refletir sobre isso, a estudar algo, ou poderia acrescentar à sua palestra novas informações a esse respeito? Olha, eu não sou um profundo conhecedor de psicologia, né? Mas o que o Danny Rudyard traz nesse livro, né, não é exatamente a psicologia transpessoal, é uma forma de viver transpessoal. A psicologia transpessoal procura trazer um estudo sobre a natureza humana, abrindo mais o escopo do estudo para além do puramente pessoal, por isso que ela é transpessoal. Mas ainda é um estudo sobre a natureza humana do ponto de vista ampliado, né? Já quando nós estamos falando do viver transpessoal, é como você pode viver e de uma maneira não autocentrada. Quer dizer, a psicologia transpessoal, você continua trabalhando o seu eu, mas ampliando o seu eu além da personalidade, né? A interação do seu eu com uma dimensão maior. Já esse viver transpessoal, sobre o qual nós conversamos, é algo um pouquinho diferente. É você se perceber como um avatar, se perceber como um instrumento do divino aqui na Terra, em que a personalidade deixa de ter tanta importância, a não ser como um instrumento que você deve afinar para poder exercer essa função avatárica, essa função de canal, de realização do plano divino. Então, a personalidade ela tem menos importância, a não ser como você tem um instrumento musical. O instrumento ele tem importância. Sem ele, você não conseguiria tocar a música. Mas o que é mais importante é o instrumentista e a partitura, que pode ser expressa, né, através daquele que consegue
interpretar a partitura e usar o seu instrumento para executar aquele som. O instrumento pode ser até a voz. Aí o corpo humano passa a ser um instrumento, como pode ser um instrumento musical também, de corda, piano, o que for. Mas é nesse sentido, né, de separar a nossa personalidade, deixar de ser o foco, mas sim aquela noção bem teosófica de Dharma, né? Nós temos uma missão a cumprir, e se nós nos abrirmos, nós podemos realizar algo que transcende a nossa capacidade de compreensão, e que faz com que nós sejamos instrumento de algo maior, e não sendo daquelas hierarquias criadoras que estão permitindo que toda essa magnitude, essa beleza, esse plano fantástico, né, possa se concretizar aqui na Terra. Então, nós não Aliás, estamos querendo analisar a personalidade, mas sim fazer com que ela se torne um instrumento melhor através da autocultura, através da purificação. E cada um tem a sua personalidade, como é que ela vai ser trabalhada, mas nesse sentido de poder atuar de uma maneira mais plena aqui nesse meio. E quando a gente falava do amor, eu não cheguei a complementar, né? O amor é justamente, nesse sentido transpessoal, uma disposição de você canalizar uma energia que vem do alto e que, quando você tem duas pessoas de polaridades que são complementares, que se unem a serviço de um trabalho cósmico, né? De um trabalho espiritual, a capacidade de trabalho é muito maior. Isso que eu acho, isso foi uma coisa que eu aprendi muito, né? Uma pessoa sozinha pode fazer muita coisa, mas quando ela tem um companheiro ou uma companheira de trabalho e juntos eles se oferecem para fazer, né? Para ser um instrumento desse trabalho maior, é fantástico, né? Então, por exemplo, um casal que quando contrai o matrimônio, se oferece para trazer ao mundo filhos que possam fazer a diferença nesse mundo, que eles se ofereçam para educar os filhos, para que eles possam ser benfeitores da humanidade. Isso é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, sem ter as polaridades masculina e feminina, você não cria nenhum ser físico, nem você cria coisas que são totalmente novas. Tem que haver esses dois lados para que a energia possa fluir entre os pares de opostos. Maravilha. Isso é algo muito bonito, né? Eric, E querido. transcende o plano físico, com certeza. Tá. Eric, por favor. Eu queria só, mais uma vez, ratificar a singeleza e a beleza da associação feita pelo irmão aí, de afinar o instrumento de maneira a sermos transformadores e propagadores da energia divina, né? A gente está, como o Sérgio falou, com a máscara da persona, mas a essência é que vai ser alcançada ao afinarmos esse instrumento. A essência é que vai ter conexão conosco para nos tornarmos aí avatares, ou pensarmos, ou tentarmos, né? Sermos esse canal, tentarmos ser esse canal de propagação da energia divina. Muito linda a associação, a metáfora, foi e bastante profunda e explicativa, fácil de entender. Essa ideia que o Sérgio está falando de se sentir um transformador, e isso é profundo, né? Você está acessando algo muito elevado e trazendo para um nível em que essa inspiração, essa luz possa ser utilizada, né? Isso é algo muito nobre, né? Você se abrir para o divino e, ao mesmo tempo, sentir que você pode trazer essa sua experiência, essa sua vivência, traduzi-la numa linguagem em que outras pessoas possam usufruir dela também, possam se inspirar, possam aprender e até ver o mundo de uma forma mais abrangente. Eduardo, essa tua fala de hoje, né, dessa tua palestra que o Sérgio apresentou para a gente agora, 1 hora atrás,
eu até comentei isso aqui antes de você chegar. O que eu vou falar agora para você, eu já tinha comentado aqui na tua ausência, né? Eu diria que a grande provocação que ela me trouxe, tá, é a seguinte questão, né? Você apresenta, né, uma visão de mundo muito magnânima, muito alta, muito elevada, né? E você utiliza aquela figura dos transformadores, né? A energia de alta voltagem que cruza o território do Brasil e quando chega na residência ou na fábrica você tem que reduzir para que você possa operar, né? A grande provocação, tá, que eu me senti tocado é a questão da operacionalização desse grande potencial elétrico, usando a tua metáfora, né? Então, o Eduardo, é o modus operandi, tá? Entenda, o que você fala, né, implica em uma pequena revolução nessa encarnação. Eu vou abandonar um modo de vida egocêntrico, voltado para os meus interesses, né? Ou que diria até os meus próprios prazeres e gozos, né? E oferecer isso em serviço, né? Isso é uma pequena revolução. Isso, Eduardo, vai muito além do mental, né? Eu diria que é preciso que algo profundo, muito além do intelecto, toque a sua consciência, né? E, de certa forma, ilumine o seu intelecto. Então, eu diria que, assim, a grande chave para as suas palavras é o modus operandi, tá? Como eu pegar essa grande ideia, tá, e transformá-la no meu viver comezinho, com a minha esposa, com meu filho, com o porteiro do meu prédio, comigo mesmo, né? Lá na feira amanhã, com o feirante que me tratou mal e não me deu atenção, né? No comezinho da vida, né? Essa grande, eu ia falar pequena, não, mas essa grande revolução que é você se colocar a serviço dessa hierarquia. Isso não é pouca coisa. E isso exige um como, operacionalizar essa grande visão de mundo. Eu diria que esse, para mim, foi a grande chave, entendeu? Que, de certa forma, eu enxerguei nessa tua fala. É muito difícil você dar uma receita de bolo, um como, de como você vai se tornar um transformador eficiente, né? Isso realmente o, o caminho que é apontado pelos livros teosóficos, né, é que você pode se elevar em termos vibracionais através da autocultura para se tornar um veículo adequado. Aquele negócio da ressonância, né? Você só recebe aquilo que você está preparado para receber. Se você está sintonizado numa frequência baixa, você só recebe aquilo que está vibrando naquela frequência. Na medida que você se purifica, o que acontece? Você vai se tornando apto a entrar em sintonia com vibrações que são de uma dimensão muito mais elevada. Então, o quanto nós conseguimos trazer do alto depende da maneira como nós vibramos, da maneira como nós trabalhamos o nosso ser, né? Por isso que o Taimane dá muita importância naquele livro Autocultura para a purificação. Ele fala como é que você purifica o físico, como é que você purifica as suas emoções, como é que você purifica os seus pensamentos. Tudo isso faz parte desse processo de autocultura, sem o qual você não consegue atingir aqueles planos, né, mais elevados, onde existe essa sabedoria, essa luz, essa instrução que pode transformar a sua vida e transformar as vidas das pessoas que estão à sua volta também, né? O avatar é aquela pessoa que está pronta para o aprendizado. Não é a pessoa que sabe tudo, mas ela está aberta para o aprendizado. Isso aí a Radha Burnia fala de maneira muito bela, né? Nos comentários que ela faz sobre Luz no Caminho. Então, o discípulo é aquele que está aberto para aprender e que colocou essas questões maiores da existência acima dos seus interesses pessoais, acima dos seus desejos, né? Das coisas pequenas da sua vida. E, em função disso, o foco do seu trabalho, o foco da sua vida passa a ser a integração
com a sua verdadeira natureza. Na hora que você consegue tranquilizar a sua mente, e os Yoga Sutras descrevem isso de maneira muito bela, né? Você consegue acalmar, né? Deixar a sua mente naquele estado de equilíbrio, de receptividade, aí essa luz passa a fluir. De outra forma, toda essa agitação cria como se fosse uma nuvem que obscurece a luz divina. E aí você vive na penumbra, você vive sem clareza na sua vida. Quanto mais você se dispõe a ser um avatar, a ser um instrumento divino, mais você vai focar, né, a sua contraparte espiritual, que é Budi e Atma. Mais a sua mente vai se conectar com Atma Budi, e com isso você vai cada vez mais iluminando a sua mente e vai tendo uma noção mais clara do que a vida espera de você, de qual o seu Dharma. Tem muita gente que diz, poxa, eu queria realizar meu Dharma, mas eu não sei qual é o meu Dharma, porque está tudo meio nevoado, meio obscurecido pelo padrão de vida egoísta, autocentrado, impuro. Então, se há como se falar em como, é você trabalhar você mesmo. É o processo de você ser mais do que essa personalidade pequena, limitada, que um dia vai desaparecer quando você morrer. É como diz o Krishnamurti, morrer a cada instante, morrer para aquilo que você já foi e se abrir para a beleza daquele momento, para as inspirações que estão presentes naquele momento e podem te trazer uma luz nova, um aprendizado que vai talvez transformar a sua vida. Afinal, o instrumento. Afinal, o instrumento. Não, o instrumento é a sua personalidade, você vai trazer a luz. A luz é que vai fazer tudo vibrar de forma diferente, né? Vai trazer clareza para a sua vida. O Vivekananda... desculpa. Vai, Sérgio. Não, é quase uma brincadeira. O Iver usou a expressão que os mestres vivem procurando pessoas que atingiram um certo grau de conexão, né? com o divino, com o absoluto. E a noção que o Iver passou, o desespero de hierarquias superiores, à procura de nós pequenos avatares, para que realizemos esse trabalho de conexão, esse trabalho de aprimoramento do nosso meio, da humanidade e do mundo, né? Então, eu registro a ênfase que o Iver apresentou com relação à procura, à busca. Dizem até que a Madame Blavatsky ela foi procurada, buscada durante quase 100 anos, né? Um século à procura de alguém que tivesse a capacidade transformadora, né? De transformador de uma energia potente, transcendental da espiritualidade para nos formatar, nos trazer informações valiosíssimas de outros planos, de outras instâncias espirituais, né? Mas aí eu registro, eu enfatizo essa busca desesperadora dos mestres, dos avatares maiores pelos avatares menores, né? Para que nós façamos o nosso trabalho em alguma medida, né? Éric, por favor, querido. Pode falar. Eu só... Posso só comentar o que o Sérgio falou, depois eu te passo a palavra. É muito interessante essa menção de Blavatsky, que a Blavatsky ela tinha muitos defeitos. A sua personalidade não era a personalidade de uma pessoa santa, mas ela tinha uma grande vantagem, a dedicação ao trabalho teosófico, né? A vida dela foi de total entrega. Ela viveu para servir a causa teosófica e ser um instrumento, né? Ela se ofereceu até para se transformar fisicamente. O seu treinamento no Tibete, ela até sofreu por isso, porque ela teve que passar por uma série de processos para poder realizar essa tarefa magnífica, né? De ser um canal entre os mestres, né? Esses seres excelsos e a humanidade. Porque eles não podem fazer contato direto. Eles precisam de ter os canais.
E como você falou, Sérgio, é difícil encontrar pessoas com uma dedicação tão grande como o Blavatsky. Então, essa talvez seja uma chave muito importante, a dedicação ao trabalho como sendo algo essencial, muito mais que você levar uma vida de santinho, fazer, sabe, tudo muito bonitinho. É a dedicação, é aquela disposição de servir, é que torna a pessoa realmente apta a ser um instrumento do divino aqui na Terra. Maravilha. Éric, agora é você. Vai lá, querido. Não, irmão, só para não sair do contexto, quando a gente falou em afinar o instrumento, e o que tipo de Dharma que o irmão Eduardo colocou, no livro Karma Yoga do Vivekananda, ele fala de diversos tipos de ajuda, ele coloca uma coisa bem interessante. Ele coloca assim: o auxílio espiritual é o mais elevado auxílio que se pode oferecer ao homem. Quem dá conhecimento espiritual é o maior benfeitor do gênero humano. E por isso vemos que foram sempre os homens de maior poder que têm auxiliado a humanidade em suas necessidades espirituais. Porque a espiritualidade é a verdadeira base da nossa vida. Ele fala que todas as outras ajudas, é claro que serão necessárias, foi um dos paradoxos que a gente comentou, como é que a gente vai falar qualquer palavra de espiritualidade com alguém que está com fome, ou que está com dor, etc. Então, nesse livro, ele comenta sobre isso, mas o simples plantar de uma semente dessa espiritual, ou falar em espiritualidade, já pode ser um ponto de conexão com a essência, né? Aquela ideia dos homens e mulheres sementes, né? Que vão lançar sementes que vão eventualmente crescer, brotar, crescer, desenvolver, né? São sementes de novas visões, né? Às vezes, assim, você conversa com alguém, transmite uma ideia, e aquilo fica lá, né, no fundo, e um dia aquilo cresce, se desenvolve e gera uma nova percepção, um novo aprendizado, né? Então, essa função de ser um homem que está semeando, ou uma mulher que está semeando o novo mundo, é muito interessante, né? Porque tudo começa na semente. Uma árvore frondosa nasceu numa semente, né? Eduardo, uma outra coisa também que eu achei interessante, de certa forma, a fala do Éric agora e a tua foram ao encontro disso. É que eu entendo, e eu converso muito com algumas pessoas aqui, próximas a mim, né? Sobre essa característica da teosofia, né? Raríssimas vezes, e você agora corroborou o que eu vou falar, vou chegar no teu ponto aí. A teosofia, ela tem uma característica primordial, é que ela trata com algo que não é da personalidade. Eu diria que a mensagem teosófica, ela não se dirige à personalidade, ela se dirige a algo que eu não quero dar nome nenhum aqui, tá? Mas é algo que está além da personalidade. E você ainda agora, tem uns 20 minutos, você citou um tema interessantíssimo. Você estava dizendo que eu não quero, nós não estamos aqui para tratar nem classificar personalidades, né? Porque cada um, com a sua personalidade, né, irá realizar o seu trabalho, né? Você falou algo assim ainda agora aqui. Eu diria que essa é a grande questão da sociedade teosófica ao trazer a mensagem da teosofia. Então, por exemplo, o Éric falou aqui, né, com muita propriedade, né? O homem que sofre com dor ou com fome, ele talvez essa mensagem não chegue a ele de forma imediata, né? Mas olha só, mais uma vez, a coerência dessa mensagem, né? É essa semente que vai em algo muito além daquela personalidade que agora está no meio da dor e da fome e do frio. Isso é lidar com algo que está além dessas coisas que tanto nos afligem. Fome, dor, frio. Quem de nós já não sentiu isso, ou não sente agora, né? Mas entenda, essa semente que você fala, ela é plantada em algo que está além dessa personalidade. Esse conceito é caríssimo, né? Porque se você não tiver alerta, você não vai compreender isso, né? Você vai querer algo que venha para a sua personalidade, né? E não é essa a função da teosofia. É bem interessante essa questão da semente que você falou, né? Muitas vezes a árvore
né? Ela exala uma semente que cai no chão, mas às vezes as condições não são favoráveis. Por exemplo, no, no outono, né? Você é época que as sementes costumam ser lançadas, mas a terra está fria, né? Depois vem o inverno, muitas vezes neve, então a semente não tem as condições ainda para brotar, mas ela está lá. E quando as condições se tornam favoráveis, aí ela brota, chega a primavera, depois o verão, aí aquela árvore que estava lá em potencial teve as condições adequadas para conseguir, né, nascer e desabrochar. Então, nem sempre o desabrochar surge na hora que você chega com a semente, mas a semente precisa estar lá. E o nosso trabalho é não preocupar com o resultado, mas semear. Onde houver solo fértil, houver condições favoráveis, um dia aquela semente vai florescer, né? Que é o conceito do karma yoga, ação pela ação, né? Sem se preocupar com o resultado. E, Everaldo, só para complementar, por último, quando você está auxiliando alguém, mesmo na dor e na fome, talvez a reflexão da própria pessoa seja: tem alguém me ajudando? Por que será que essa pessoa está me ajudando? Eu estou em necessidade aqui e tem alguém me ajudando. E essa pode ser já a primeira semente, né? Poxa, alguém me ajudou. Se eu puder, eu vou ajudar alguém. Pode ser a primeira semente. É uma reflexão. Maravilha, queridos, que roda de conversa maravilhosa, que oportunidade única. Iver, querido Iver, agradeço assim, profundamente a sua visita, o seu interesse, o seu compartilhar conosco as suas reflexões. Nós estamos encantados com essa palestra, segunda vez que ela é analisada na mesma semana. Na segunda-feira foi na Loja Himalaia. E hoje resolvemos repetir, avançar, né? O Everaldo não participou, nem o Eric. A Nelise também não, na última segunda-feira. Então, estão conhecendo o trabalho dessa palestra pela primeira vez. E essa roda de conversa extremamente proveitosa foi gravada e já peço, antecipo a sua aprovação para poder distribuir essas reflexões a princípio aqui no Rio de Janeiro, né? E depois a nível nacional, tá, querido? Tá bom. E, Eduardo, eu queria lhe pedir Claro, sempre. queria lhe pedir um favor, que você conduzisse uma breve reflexão ao final de nossa reunião de hoje, porque você foi a figura principal em nosso trabalho desde cedo, desde as 5 horas da tarde. Então, meu irmãozão, fique à vontade, a casa é sua, a chave é sua, então nos conduza ao portal de encerramento de nossa loja Nirvana no dia de hoje, por favor, querido. Obrigado, Sérgio. Eu agradeço também todas as colaborações dos irmãos e quero expressar a alegria de poder conversar com vocês. Então, nesse final desse nosso encontro, né, que foi um breve encontro, eu queria reforçar essa percepção da importância de uma vida voltada para o divino, né, de uma vida de serviço, de uma vida que nós somos agentes de transformação. Eu gosto muito desse termo, agentes de transformação, porque o plano divino ele só pode acontecer se nós tivermos agentes aqui no plano físico, né, no plano material, para que ele possa se manifestar. Senão ele vai ficar só no plano das ideias. E nós somos realmente os executores do grande plano. Com todas as nossas imperfeições, né, nós temos essa, essa oportunidade, especialmente por estarmos num grupo de membros da Sociedade Teosófica e junto a tantos irmãos que têm essa mesma índole e essa mesma busca, essa vontade de servir, é muito mais fácil você trabalhar e ser um servidor da humanidade quando você está sendo continuamente reforçado pelas visões,
pelo amor, pela dedicação dos seus colegas, né, de estudo e de trabalho. Então, eu diria assim que acreditem que nós podemos ser realmente esses agentes de transformação da humanidade. Nós podemos ser realmente os guardiões do planeta, aqueles que vão fazer a diferença. Então, através das nossas meditações, nós podemos ir cada vez mais fundo e ouvir aqueles sussurros, como diz o Ravi Ravindra, que vem da outra margem, né? Você está totalmente atento, né? O que a vida está procurando me dizer? O que os meus princípios espirituais estão sussurrando para mim? Qual é a direção que a nossa vida deve tomar? Quais são os ensinamentos que nós devemos oferecer para o mundo como canais dessa grande transição? Nós estamos numa época de grande transição, né? Nosso planeta está passando por uma espécie de uma iniciação, nós todos estamos passando por uma crise profunda, a gente vê isso na política, na economia, nas questões ambientais, na educação, é uma grande revolução. O Krishnamurti, inclusive, fala numa revolução interior. Nós temos que trabalhar essa revolução interior para podermos cada vez mais sermos úteis nessa época de transição. Sermos realmente esses homens semente, essas mulheres semente, esses seres que se oferecem realmente para transformar a humanidade, para exercer essas transações, né, entre os planos superiores e os planos materiais. Então, que nós sejamos inspirados, iluminados e possamos dar o nosso melhor. Maravilha. Namastê, querido, mais uma vez, muito Namastê. obrigado. Boa noite a todos. Namastê, meus irmãos. Muito obrigado, pessoal. Namastê, boa noite. Tchau. Tchau, Wilson.